Boa tarde, Martinelli. Boa tarde, Pablo. Tudo bem? Me ouve bem? Tudo certo, alto e claro. Tá ótimo, então. Podemos começar? Claro, fica à vontade. Manda os mísseis Bom, aí. vamos lá. Eu sou o jornalista Rafael Martinelli, do site seguinte.inf.br, e eu quero agradecer ao Pablo, tá, por estar participando dessa série de entrevistas que eu estou fazendo com os candidatos à Prefeitura de Cachoeirinha de Gravataí. O Pablo Hernandes, ele é candidato à Prefeitura de Cachoeirinha pela Democracia Cristã. Boa tarde, então, Pablo. Boa tarde. Pablo, em 2017, cada R$ 10 arrecadados, 8 iam para folha de pagamento. Hoje ainda está acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. 50 milhões em perdas da pandemia, não totalmente cobertos pelo governo federal. 300 milhões em dívidas, o que dá um orçamento de meio ano. Mais uma conta gigante com a Previdência. Outros candidatos falam em repor o que foi retirado do funcionalismo, uns dizem direitos, outros dizem privilégios, né? Qual a tua posição sobre isso? Como equalizar esse problema em Cachoeirinha, que é a folha de pagamento? Né? Martinelli, os números eles assustam e tu fez uma pergunta bastante plausível, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu sou atualmente presidente da Democracia Cristã, né? E eu assumi o partido em março. E quando eu assumi o partido, era uma terra arrasada. Ninguém queria saber da Democracia Cristã, porque era muito problema. Porque tinha processos dos outros presidentes na Justiça Eleitoral que a gente tinha que responder, porque a gente tinha duas executivas municipais, porque a gente não tinha fundo partidário, e eu assumi o partido em março, né? Hoje a gente já tem três executivas, a gente já está colocando candidatos, a gente já começou a resolver os problemas do passado, então não tem mágica, tem que trabalhar, né? Talvez para ti, né, pareça, quando a gente diz assim, que a gente quer fazer um hospital, que a gente pretende investir, né, em infraestrutura, pareça uma coisa meio sem fundamento, que não tem. O que acontece? Verba tem, a Cachoeirinha é da cidade mais arrecada. Né? Se tu, como pessoa, né, se tu quer trocar de carro, comprar um carro mais caro, né, às vezes tu tem que optar entre tu gastar para adquirir o carro e tu, por exemplo, fazer uma viagem, ir para um restaurante, tem que cortar algumas coisas e investir no que é prioridade. Né? Eu sou um administrador formado na URGS, né? Eu acho que eu sou o único candidato a administrar a prefeitura que é administrador, os outros não são. Né? Então, eu tenho essa visão de que, com o orçamento que a Cachoeirinha tem hoje, né, cortando alguns gastos, como, por exemplo, tem muita coisa que se aluga, né, que não precisava alugar. Tem muito CC na prefeitura de ganhando salário que está sobrando. Eles querem fazer aquele estacionamento rotativo, né, colocar uma empresa para administrar. A nossa ideia é colocar o rotativo, colocar a prefeitura para administrar, para sobrar mais dinheiro. Então, a solução para isso é remanejar, Martinelli. Na realidade, a gente não está fazendo demagogia, porque esses direitos que os servidores perderam, essas vantagens, como te diz, né, eles sempre receberam, né, de uma hora para outra tiraram. Se eles receberam, a prefeitura está conseguindo pagar. Né? Então, eu acredito que a gente tenha condições, sim, de dar de pegar e rever esse pacote do MIC, né? Até porque hoje o pacote não impactaria tanto nas contas, porque o servidor está com salário muito defasado. Então, o que se pagaria hoje vai ser menos do que quando se cortou. Então, te respondo a pergunta de uma forma direta, é isso. É trabalhando, remanejando o orçamento com que é prioridade, a gente consegue fazer as coisas assim. Porque hoje os municípios só conseguem investir com financiamento, né? Tem o exemplo de Gravataí, né? Que o primeiro governo, Marco Alba, não conseguiu fazer praticamente quase nada em investimentos, e nesse governo está fazendo a partir de financiamentos. Uma das certidões que é preciso primeiro estar equilibrado, né? Essa questão da folha, e também a certidão negativa da Previdência, né? Precisa estar com a Previdência em dia. Cachoeirinha tem uma dívida gigantesca, né? Com o IPREC. O IPREC. Como é que tu pretende trabalhar essa questão? Tu pretende fazer uma reforma da Previdência Municipal, que representaria aumentar a alíquota dos Na realidade, servidores? eu não tenho essa ideia, Martina, de fazer reforma em previdência, né?
Porque se a gente for fazer uma reforma de previdência, vai ser semelhante a que o governo federal fez, que é dificultar a aposentadoria do servidor, né, fazer ele pagar mais tempo e ficar mais tempo contribuindo. E isso eu acredito que não é correto, né? Então, eu sou um candidato que não vai fazer reforma de previdência. Tanto que os poucos... Tu é servidor federal, né, Pablo? Sim. Mexeu com a tua carreira, essa reforma Na do verdade, com Bolsonaro? essa reforma da Previdência, eu vou levar mais 10 anos para me aposentar. Essa reforma do Bolsonaro. Isso tem a ver com a tua desilusão com o Bolsonaro? Já que tu era um bolsonarista ferrenho e parece que deu uma arrefecida. Boa pergunta. Não, eu tô de boa com o Bolsonaro, eu não tive desilusão nenhuma, tá? Na época que eu era eu era um apoiador mais assíduo do Bolsonaro, era porque eu via a necessidade que o Brasil precisava de mudança, né? E o Bolsonaro, ele é um cara honesto e ele é um novo na política, as pessoas gostando, não gostando. Eu estou satisfeito com o presidente. O que eu discordo um pouco é de algumas ações do governo, que eu acho que o governo está indo para um caminho errado, né? Até por isso eu me afastei um pouco. Uma reforma da Previdência, né? Que a reforma da Previdência eu acredito que é assim, as pessoas elas contribuem a vida toda para chegar naquela data de se aposentar. Daqui a pouco tu faz uma reforma e obriga a pessoa a ficar mais 10 anos contribuindo para o governo usar esse dinheiro para pagar outras coisas. Então, eu não acho isso correto. E, inclusive, essa reforma da Previdência, ela, no futuro, é uma bomba relógio, porque tu vai criar uma legião de miseráveis no país, que eles vão chegar a uma certa idade, né, que eles vão estar muito velhos e não vão ter condições de trabalhar e também não vão ter os requisitos de aposentadoria. Então, tu vai criar uma legião de miseráveis, é um problema que vai estourar no futuro. Né? Então, eu fui muito criticado por eu ser de direita, né, e enxergar essa reforma da Previdência como algo nocivo para o trabalhador, né? Eu manifestei contra, e aí já disseram que eu era comunista, esquerdista, mas não é contra o Bolsonaro, é que eu vejo que não é uma coisa boa. Assim como não é uma coisa boa essa reforma administrativa que o presidente, né, e o ministro Paulo Guedes querem encaminhar. Vai precarizar o serviço público. Tu vai contratar gente tudo que é forma e vai ficar muito complicado. O servidor que ele já não vem tendo reajustes, né, o federal, o estadual e o municipal, vai continuar cada vez pegando mais, né, e em vez de fazerem concurso, vão trazer gente sem concurso para ocupar as vagas. Eles vão criar, assim, tipo, como se fosse CCs, né, que eles nomeiam quando querem e exoneram quando querem. Eu também não vejo com bons olhos essa reforma administrativa. O Pablo é um bolsonarista ou não? Eu sou um democrata cristão, eu não sou bolsonarista, mas eu sou de direito conservador. E concordo com muitas coisas do presidente, as bandeiras de direito são as mesmas. Mas eu não sou bolsonarista mais. Agora, tu fala na democracia cristã, né, Pablo? Eu vi um vídeo teu em que tu falava sobre a parada gay de Cachoeirinha, né? Que não teria apoio, coisa assim. E ainda o vídeo, o timing dele foi na mesma semana em que o Papa Francisco deu uma mensagem de tolerância. Que... Uhum. De tolerância em relação a essa questão da homofobia e tudo, né? Você também criticou no debate o governo Mickey por apoiar a vinda de refugiados venezuelanos. Não faltou um pouco de democracia cristã nesses Não. posicionamentos ou foi mal Não, interpretado? é que às vezes as palavras são mal interpretadas, né? A questão, vamos primeiro para a questão da parada gay em Cachoeirinha, né? Eu não, assim, ó, hoje em dia, se tu não levantar a bandeira gay e não achar tudo muito bonito bater palma, tu é homofóbico. Se tu fizer qualquer crítica, tu é homofóbico, né? Eu acredito assim que essa parada gay que o Mickey trouxe para Cachoeirinha, né? Ela é uma coisa que desagrada tanto os conservadores quanto os setores religiosos, né? E eu vejo assim que enquanto as pessoas, né, viverem essa relação homoafetiva, como chamam, e forem felizes, eu acho que elas têm mais a que ver. O que eu discordo um pouco, seguindo a linha Bolsonaro, é de tu começar a induzir as crianças a seguir esse caminho, uma ideologia de gênero nas escolas, e quando faz parada gay, nas que teve em Cachoeirinha, o que mais levava era a criança, né? Então, a criança, ela vai achar aquilo bonito, colorido, né? E a tendência é ela seguir esse caminho, né? E ela não está numa idade de tomar esse tipo de decisão, uma criança pequena, né? É só Tu essa a acredita observação que eu nisso? tenho. Tu acredita nisso mesmo
isso ocorra por influência do ambiente, a orientação sexual de uma pessoa, Eu ela ocorra acredito. pela influência do ambiente? Mas Acredito. então tu vai contra a ciência. Não, o que a ciência tem, né? É o DNA ali, o XX e o YY. Isso é ciência e natureza para mim. Qualquer coisa fora disso é fora da ciência. E os venezuelanos? Os venezuelanos, eu no debate, eu elogiei o Mickey. Eu disse que achei bonita a atitude dele, achei solidário, uma atitude humanista. Né? Eu disse isso. Já justamente para não dizer que eu sou xenófobo. Só que a pergunta que eu fiz para o prefeito foi a seguinte: tem tanta gente na linha da miséria passando fome em Cachoeirinha, né? Por que não se acolheu essas pessoas primeiro, né? E foi trazer mais gente em situação de miséria de fora? A gente já tem bastante aqui. Né? Foi só essa observação. E eu acredito que isso foi feito porque o prefeito ele queria estar com a cara estampada nos jornais e ter a publicidade dele. Né? Por isso que eu fiz a pergunta. Mas não tem nada. Eu acredito que a gente tendo trabalho, né, para as pessoas e tendo como acomodá-las, elas são bem-vindas. O estrangeiro é bem-vindo. Até porque eu tenho parentes no Uruguai, meu avô é uruguai, minha mãe é uruguaia, né? Então não tem nada de xenófobo. Só que a gente não tem condições para atender os nossos aqui. Né? Tem gente passando fome na esquina. Aí, ao invés de alcançar um pão para o cara que está passando fome na esquina, eu vou buscar um cara da Venezuela para dar esse pão. E o cara da esquina vai continuar passando fome. Então, é uma coisa que é uma incoerência isso. Pablo, tu diz que tu é um conservador de direita, né? Sim. Mas tu teve uma aproximação no ano passado com o Daniel Bordignon e a Anabel Lorenzi em Gravataí. Né? A Anabel, até naquele período, eu chamava ela de a esquerdista do ano. Porque enquanto todos estavam ou em cima do muro ou atrás do muro, já que o Bolsonaro super popular, 70% dos votos na região, ninguém mais era de esquerda, né? Sim. E tu te aproximou a eles e depois, não sei se vocês não fecharam uma coligação, o que te levou a se aproximar com duas personalidades da esquerda, né? Foi a mesma coisa que o Emael apoiou o Haddad, Não, que Haddad é o nunca. teu líder? Haddad nunca. Mas foi um erro de avaliação meu, eu vou reconhecer. Porque o que aconteceu? Eu sou presidente estadual da Democracia Cristã, né? Uma das coisas que eu determinei a todas as executivas do Rio Grande do Sul é não apoiar e não coligar com partidos de extrema esquerda, que é o PCdoB, o PSOL e o PT. Essa coligação para a Democracia Cristã está proibida no Rio Grande do Sul. A gente coliga... Tu coloca o PT como extrema esquerda? Eu considero. Pode ser que digam que é esquerda. Mas tem um pessoal que diz que o PT esdaniu o MDB. Bom, aí é questão de interpretação, mas eu já boto no bolo ali da extrema esquerda. Mas aí o que eu estava te dizendo? Então a gente coliga como Democracia Cristã de uma forma bastante confortável, né, com os partidos de centro, centro-direita e extrema-direita. Não tem restrição nenhuma. No caso do PDT e do PMDB, que eles são centro-esquerda, né, e como são partidos que têm muita representatividade no Rio Grande do Sul, a gente decidiu analisar o caso a caso, né, para liberar as coligações. No caso da Anabel, quando a Democracia Cristã e eu me aproximei da Anabel e do Bordignon, né, a ideia era que a Anabel seguisse uma postura mais de centro, trabalhando mais nas propostas, nas ideias de governo dela, que, pelo que ela me apresentou, são boas, muita coisa alinhada com a Democracia Cristã. E quando a gente começou a caminhar junto, fazer reuniões, né, essa coligação começou a enveredar para a esquerda. Né? O pessoal se chamava de companheiro, orçamento participativo, e eu comecei a me sentir desconfortável, e o pessoal da Democracia Cristã, né, porque estava indo muito para a esquerda. E mais um pouco antes, né, de homologar as candidaturas, uma semana antes, o PCdoB, com a questão da Manuela está bem nas pesquisas de Porto Alegre, que isso poderia ser positivo para a Anabel em Gravataí, foi convidado a vir para dentro da coligação. E quando o PCdoB, que é um partido de extrema esquerda para mim, entrou, a Democracia Cristã saiu. Né? Foi só isso. Eu errei, fiz um erro de avaliação, porque eu achei que a Anabel ia ter uma postura mais de centro e não teve. Ela foi totalmente para a esquerda. E aí, pela questão do Estatuto da Democracia Cristã, pela proposta de defender a família, pelas ideias conservadoras, eu não tinha como permanecer. Então a gente saiu e apoiou o Dimas. Mas a Democracia Cristã... Tu trata a questão do conservadorismo, mas na eleição, o segundo turno, o Emael, né, que é o líder maior, ele apoiou o Haddad, né?
Tem essas coisas, né? Eu me lembro que na eleição de 2018, né, no Brasil todo, o PROS, que era o meu partido, ele apoiou a Haddad. E aqui no Rio Grande do Sul era da Executiva Estadual e foi um dos que mais batalhou para a gente apoiar o Bolsonaro. Né? A gente só no Rio Grande do Sul apoiou o Bolsonaro. Então, o dirigente partidário tem essa autonomia, né, de decidir o que vai fazer em cada situação. Na época, o Emael, o presidente, por algum motivo ele decidiu dessa forma. Não seria a minha decisão. Certo. O MIC é de esquerda para ti? Hã? O MIC é de esquerda para ti? O MIC é de esquerda. É de esquerda porque o PSB, ele na realidade, ele saiu de dentro do PT na maioria das cidades, né? E ele tem essa raiz aí de esquerda. Então, o MIC é de esquerda, a rede é de esquerda. Tem vários partidos que são meio que um puxadinho do PT, né? O PSOL. O Pablo, hoje não se confunde muito com o conservadorismo, com o reacionarismo, com a chucrice. O conservadorismo é conservar as coisas. Na verdade, por exemplo, parte do discurso do Bolsonaro ou dos mais reacionários dele é explodir tudo, né? Todo o sistema. Não, Onde tu te encaixa nisso? Na verdade, vou te responder essa pergunta de uma forma bastante simples. Mas, né, tem coisas que são como são desde que o mundo é mundo. Né? E as coisas sempre funcionaram assim. Né? O que o conservadorismo prega é de tu não mudar essas coisas que foram sempre assim, uma coisa totalmente diferente, né? E fazer experiências sociais. A gente é contra as experiências sociais. Né? Agora, tudo tem uma evolução, né? Mas a gente não pode ficar na mão de experiências. Tu pegar a experiência com a vida das pessoas e sociedade, uma coisa que nunca foi tentada. Né? E é isso que o conservadorismo é contra. Pablo, eu fiz essa série de perguntas iniciais aqui sobre uma questão mais ideológica, mais política, porque a tua candidatura, né, vamos falar a realidade, né, a política é real. É uma candidatura de demarcação de posição, para te colocar tuas ideias também, não reforço ao partido. Né? Mas vamos tratar imaginando o Pablo prefeito. Né? Certamente vem uma segunda onda, tá, do Covid antes de terminar a primeira, porque o que aconteceu na Europa acontece aqui, né? Aconteceu já nessa primeira onda, a tendência a acontecer, a tendência não vai acontecer. Né? E como se prepara a cidade para um abre e fecha, que é o que vai acontecer, né? Como se prepara a rede de saúde? Tu faria a mesma coisa que fez o prefeito? Tu faria a mesma coisa que fez o governador? Tu abriria um hospital de campanha? Analisa essa questão da pandemia, assim, qual seria teu comportamento e como teria sido e como vai ser para frente? Boa pergunta, Martinelli. Eu acredito que tu, como é um repórter muito bem informado, tu já olhou o meu plano de governo e olhou dos meus concorrentes. Né? E se tu for no contador de palavras ali, tu vai ver que tem planos de governo de concorrentes, candidatos concorrentes, né? Que eles não falam em pandemia, eles não falam em coronavírus. Parece que isso não existiu no plano de governo deles. Os que falam mais, eles têm 2 ou 3 referências à pandemia. Né? O nosso plano de governo ele tem 9 referências à pandemia e uma 7 coronavírus. Foi um plano de governo que foi mais pensado assim nessa questão da pandemia. Uma coisa assim que eu te digo, respondendo a tua pergunta, né, que como administrador, né, a gente vai ter que ver o caso concreto para ver que ação que vai tomar. Né? Eu acredito que fechar comércio, mesmo com a segunda onda, não é viável, né, porque as pessoas elas não suportam mais esse problema econômico gerado por esses fechamentos. Né? A questão do hospital de campanha, eu acredito que se vier a segunda onda, a gente vai ter que manter, colocar mais equipamentos, mais médicos, isso não vai fugir disso. E é assim, a segunda onda vai trazer problemas que talvez a primeira onda não tenha trazido, que a gente vai ter que ver e vai ter que dar uma solução no momento. Né? Então, é isso. Porque muito assim, até tu referiu aquela minha crítica, né, que eu digo que os programas de governo geralmente na eleição são cartas de boas intenções, né? Todo mundo tem boas intenções e tal, e eu digo assim, as ausências dos debates às vezes é o como, né? Como fazer, né? Que é a grande dificuldade. Mas não acha assim que às vezes tu tá fazendo essa crítica aos programas de governo dos outros candidatos que não têm a questão da pandemia, não acha que está se tratando como um momento
como se tudo já tivesse passado, a gente tivesse na mesma eleição igual a 2016, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando a gente tem uma pandemia em curso ainda, que de repente as pessoas vão estar desempregadas e passando fome. Não acha que a primeira questão que deveria se tratar é isso? Como é que a gente vai fazer que as pessoas não passem fome? Exato, exato. É por isso que eu estava comentando que o nosso governo foi de todos foi o que mais pensou em pandemia. Tu vai ter que fazer a questão do assistencialismo, tu vai ter que abrir restaurantes populares, criar alguma renda, né, para as pessoas. Talvez a prefeitura contratar pessoas temporariamente para dar um trabalho para limpar ruas, pintar, alguma coisa assim, como foi feito nos Estados Unidos na recessão de 59, 49, na quebra da bolsa. Eu não me lembro direito. Mas tu tem que dar renda para as pessoas, né? Tu tem que dar assistência para aquelas pessoas que não têm renda nenhuma, para evitar que elas passem fome, né? E é isso, e tentar incentivar o comércio a funcionar, a reagir e a gerar empregos, a gerar rendas para a cidade. E uma ideia muito boa que a gente tem, Martinelli, é a questão da municipalização da Corsã. Vai muito dinheiro da cidade para fora da cidade. Municipalizando, esse dinheiro vai ficar dentro. Vai conseguir pegar e dar um fôlego para as empresas, vai conseguir dar mais empregos. Isso, dentro das minhas propostas, eu não vi nada pensar por outro candidato, né, que tem essa força, né, de pegar e fazer a retomada econômica e começar a adaptar, né, a prefeitura a esse novo normal que a gente tem aí. Mas nesse caso da Corsã que tu falou, foi recém-assinado esse contrato da parceria público-privada, né? E o município Sim. ele renovou ano passado o contrato com a Corsã. Tu teria que entrar numa batalha judicial para isso. Será que não é mais problema? Pois eu sou assim, Machinha, é coisa da minha índole, né? Eu sou uma pessoa super tranquila e eu falo várias vezes para tentar chegar num acordo, né? Se não chegou, daí a gente entra rachando. É assim que eu funciono. Então, o que acontece? A gente está com esse problema de falta de água da Corsã há muitos anos. O prefeito já falou, os vereadores já falaram, já foram no Ministério Público e a coisa persiste, né? O que tinha que se conversar já se conversou. Agora é hora de pegar e enquadrar a Corsã, tomar uma atitude mais rígida. Não é mais hora de conversar agora. Ainda na pandemia, vê alguma possibilidade de um retorno às aulas no ano que vem com segurança para as crianças, para os alunos, já que as escolas têm, a gente sabe que elas têm deficiências estruturais, não só em Cachoeirinha, mas em toda a região, né? Sem Martinelli, vacina. a gente vai ter que monitorar aí a questão dos casos, né, na cidade, dos óbitos também, né? Se vier a segunda onda e vier uma segunda onda forte, né, não tem como voltar às aulas. Agora, se a pandemia ela for reduzindo, né, e ficar uma coisa tipo bandeira amarela, uma coisa mais tranquila, aí dá para pensar talvez um pouco de aula presencial, manter um pouco de aula à distância, para não ter que ir tantos dias nas aulas, né? Tem que ver como é que vai estar no ano que vem, né, nessa época. Eu estou conversando com o Pablo Hernandes, ele é candidato à prefeitura de Cachoeirinha pela Democracia Cristã. Pablo, participaste dos debates, né? Inclusive no debate do seguinte, agora no domingo, né? Quem não assistiu pode assistir no seguinte.inf.br. Parece que se há um consenso entre os candidatos, vou te excluir dessa porque tu vai responder a pergunta. Os demais candidatos é que Cachoeirinha estava uma M, né? Sim. Até o final do governo Vicente, porque uma acusação que é feita de um para outro é que você fez parte do governo, você também, você também, você também. Essa desgraça toda mesmo. É assim, Marcelo, fazendo uma piadinha, né? Quando a criança é muito, muito feia, né? Ninguém quer dizer que é o pai, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu, né? É assim, o governo Vicente teve muitos problemas, né? Inclusive teve apontamentos ali de 2 milhões que tinha que devolver pelo Tribunal de Contas, né? E foi uma época em que a cidade ela andou para trás no governo Vicente. Então, como foi uma época ruim, né? Nem o atual prefeito que assumia esse problema, né? E nem os candidatos que de alguma forma foram secretários, foram vereadores que apoiavam, eles querem se ligar, né? Esse problema todo. Então fica esse empurra da batata quente, não? Pega aqui que tu é do partido, diz o prefeito, tu é do partido do Vicente, pega aqui. Não, mas vocês estavam juntos. Né? Então eu fico feliz, né? Porque quando passa essa batata quente na minha mão nunca caiu, porque eu nunca tive junto. Sim. Aliás, foi o Pablo, único que nunca teve cargo na prefeitura, o partido nunca teve junto com o PSB,
né? Os outros todos já tiveram alguma coisa. A exceção do PT, que o PT não teve junto, mas já foi governo até 2005. Sim. Pablo, vamos fazer um desafio aqui. Uma crítica, um elogio aos teus adversários. Aquela de uma palavra que já tinha mandado? Isso, pode ser uma palavra, pode ser um pouquinho mais, pode desenvolver se quiser. O Antônio Teixeira. O Antônio Teixeira, ele tem uma coisa boa, que ele é muito calmo, muito paciencioso, né? E eu acho que isso é muito bom nele. E de ruim é essa ligação, esse vínculo que ele tem com a esquerda e com as bandeiras de esquerda, né? Que eu não vejo isso de uma forma positiva, né? Eu tenho um pensamento mais conservador. Acho que de ruim seria isso, do Antônio Teixeira. O delegado João Paulo. O delegado João Paulo me parece uma pessoa vivida, uma pessoa bem organizada, né? Essa seria a parte positiva, né? E a parte que eu não vejo como positiva, né, é que ele fez parte foi CC do Vicente, ele saiu de dentro da esquerda para virar bolsonarista, né? Isso foi uma transição muito rápida, né? Parece que é um bolsonarista de ocasião, né, que está querendo ir na onda Bolsonaro, né? Então isso eu não acho legal. Doutor Rubinho. Doutor Rubinho, ele é uma pessoa persistente, eu acho isso muito legal nele, né? Ele pega, ele sai no sol, ele vai na vila, bate porta em porta para pedir voto, né? Eu acho muito legal. E eu acho que ele é meio impulsivo para fazer as coisas. Isso eu acho negativa nele. Mick Breyer. O Mick é um cara super culto, né? Que conhece muito, viajou, estudou muito, né? Filósofo, né? Isso eu acho bom, né? E a parte ruim é que eu acredito que ele, como prefeito, ele é meio gastador demais, né? Tá certo. Pablo, agradeço a tua participação nessa entrevista, nessa série de entrevistas que o Seguinte está fazendo com os candidatos à prefeitura. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final para o eleitor de Cachoeirinha. Então tá, caríssimo eleitor de Cachoeirinha, no dia 15, vote no 27. Nós somos a única mudança possível dentro dessa eleição. Nós somos um partido pequeno, que tem só 4 candidatos. Sou candidato a prefeito, vice e 2 vereadores. Nós somos a mudança, nós não fizemos uma grande coligação para não ter que precisar depois encher a prefeitura de CCs. A gente pode fazer um governo mais enxuto, né? Nós temos propostas que são as melhores propostas. Olhe nosso plano de governo. A gente pensou na pandemia. Então eu te convido, vem sonhar com a democracia cristã, vem construir com a gente uma cidade diferente. Tá? Vote 27, Pablo Hernandes, dia 15. Muito obrigado. Não sai o jingle do Emael aí? No comitê eu estava tocando o jingle do Imael, né? Mas aí as pessoas estavam dizendo, não, é eleição para presidente, tira isso daí. Mas eu estava tocando bem feliz o jingle do Imael. Aí fui obrigado a fazer um jingle para mim depois. Tá bom. Então tá, muito obrigado ao amigo pela participação e desejo sucesso para ti. Legal, Martina. Deixa eu te fazer um elogio. Eu gosto muito dos teus comentários, acho que tu é um ótimo repórter, uma pessoa super lúcida, assim. Né? A única crítica que eu te faço é que às vezes é um pouquinho parcial, mas faz parte, tá? Tá bom. Agradeço o teu comentário e a gente vai divulgar essa entrevista nas todas as nossas redes, né, agora. Também te passo o link daqui a pouco para te divulgar com os teus eleitores, teus amigos. E sucesso para ti, Paulo. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau.